Joinha! Deus abençoe a todos nós, amém? Glória a Deus! Glória a Deus pela sua vida, pela nossa vida, porque o Senhor já está aqui. Ele estava nos esperando para nos acolher. Ele estava nos esperando para dizer: ai, que bom que você veio. E nós, como corpo, como os irmãos, a gente está tendo mais uma oportunidade de estar aqui para celebrar o nome do Senhor, para cultuar o nome dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque Deus, ele tem algo diferente, algo especial. Ele tem presentes hoje para nos entregar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te damos graça, nós bendizemos o teu santo nome. Nós estamos aqui hoje, Senhor, e te pedimos para que o Senhor flua nesse lugar. A casa é tua, Senhor, pode entrar em nome de Jesus. Faz de nós o teu querer. Vai abrindo, Senhor, as portas do nosso coração. Que a nossa mente, ela seja moldada, ela seja mudada de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor vem preparando para nós, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, Senhor, de uma forma clara, que a gente possa ouvir o teu nome, Senhor, a tua direção, de uma forma assertiva, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o justo juiz, Pai. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu trabalhar, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai nos libertar daquilo que nos traz dor, angústia, Pai. Que a gente saia daqui com leveza, que a gente saia daqui carregando a tua paz. Que quando a gente sair daqui, o Senhor vai nos conduzir para casa de uma forma segura, em nome de Jesus. Quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, a gente vai sentir a tua presença, porque a tua presença vai nos conduzir em toda hora, em todo instante e aonde quer que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus. Faz de mim o teu querer, e que hoje, na tua casa, nós cultuamos o teu santo nome, e que a gente, Pai, seja instrumento do Senhor para levar o teu nome, o teu amor para outras pessoas, Pai. Nos enche, Senhor, por tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor faz e o Senhor fala em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Louve o nome do Senhor nessa noite. Oh, tu és adorado, Jesus. De pé, em nome de Jesus. Se coloquem de pé. Vamos estender as mãos para cá. Senhor Deus, te louvamos, te damos graças pelo teu amor, pela tua fidelidade. Tu és poderoso, justo, santo, socorro bem presente, o Senhor está aqui. Te peço, Senhor, que não falte nada nesta casa e não falte nada na vida dos teus filhos. O Senhor sabe a condição de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, quem pôde ofertar, quem não tem podido ainda. Mas eu tenho certeza que hoje é uma noite que chaves serão viradas aqui em nome de Jesus. E eu creio que grandes testemunhos serão contados para o louvor do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não é para sentar, vamos colocar de pé ainda. O negócio aqui vai sério. Hoje o negócio aqui vai ser muito sério. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, ainda na tua presença, clamamos pelo teu milagre. O Senhor falou ao meu coração que hoje era noite de milagre. E eu creio que hoje é noite de milagre. Eu creio que o Senhor fala comigo. Eu creio naquilo que eu prego. Eu creio naquilo que eu vivo na tua presença. E eu creio que hoje
pessoas vão sair diferentes daqui. Pessoas sairão diferentes como chegaram. Porque o teu Espírito Santo está sondando nesse momento cada vida e cada coração. E eu creio, Pai, que testemunhos serão contados ainda hoje. Ainda hoje, porque tudo é para louvor do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, senta glorificando esse Deus maravilhoso, porque Ele está aqui. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus bem alto. Aleluia, Ele está aqui. Aqui está mais feliz, esse lado daqui está mais feliz. Eu acho que eu vou trazer o púlpito para cá, porque o negócio aqui está sério, está sério. Eu gosto do barulho com o Espírito Santo. Amém, amém. Abra sua Bíblia em João no capítulo 6. Hoje é noite de milagre. Eu não sei que tipo de dúvida você tem carregado no teu coração, mas lembre-se que você está no culto fé, não no culto dúvida. Então, se você chegou com dúvida aqui, agora é a hora de você desapega da dúvida. Se você chegou aqui com insegurança, é hora de você desapegar dessa insegurança, porque você está no culto fé. Se você chegou aqui com medo, é melhor você desapegar desse medo, porque você está no culto fé. Se você está com incredulidade, é melhor você desapegar dessa incredulidade, porque você está no culto fé. João 6, a partir do verso 1. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem alto. Quem vai ler no telão, dá um glória a Deus bem alto. Pode dar um glória a Deus bem alto. Não dá nada não. Não precisa ficar com vergonha não. Está escrito: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Pega essa frase. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do teu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, tomou os pães e deu graças. Distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que havia comido. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, te louvo e te dou graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por mais uma oportunidade de estar neste altar santo, trazendo a tua palavra, trazendo o teu evangelho, trazendo as boas novas, trazendo o evangelho de Jesus. Nada aqui é do homem, Senhor, tudo é do Senhor, tudo é do Espírito. A palavra, a revelação, a atitude, tudo é do Senhor. Que eu diminua, mas o Senhor cresça. Que o Senhor dê entendimento na mente, dê entendimento no coração do teu povo. Que nessa noite eles recebam essa palavra, Senhor. E que saiam daqui sabendo que hoje é uma noite maravilhosa para contar um testemunho. Uma noite maravilhosa para receber um milagre. Uma noite maravilhosa para sair diferente de como chegamos aqui. Porque tudo é para a honra do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação da vida de vocês em que a matemática da vida não fecha. Não entendi não, pastor.
Tudo bem. O que seria a matemática da vida não fechar? Vamos supor, você tem uma conta para pagar, essa conta vence amanhã e, vamos dizer assim, do nada a conta fecha, a provisão vem. Não sei se vocês já passaram por isso. Isso acontece, isso é comum, isso é normal. Se eu fosse, e vocês podem imaginar que isso é um pouco absurdo. Você fala assim, caramba, não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Aí do nada, o dinheiro aparece, Deus proveu. Isso é meio absurdo. E se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, e eu já adianto que eu coloquei, eu chamaria ela de o poder da fé. Que é o quê? Crer no absurdo. Se você está num culto fé, você precisa crer. E muitas vezes, o seu testemunho, você acha que é absurdo. Você pode achar, não, isso aqui, não. Eu vejo muito testemunho ali, mas é porque o pastor está mais perto de Deus, não sei o quê. A criança foi curada, não, porque ela é pura. Então sempre tem um veja bem. Mas o que eu quero falar nessa noite, o que você pensa que é absurdo, para Deus é bênção. Quem está entendendo, a glória a Deus bem alto. Eu quero que você saia daqui ciente de que o que você acha que é absurdo para você, o Senhor vai realizar e o nome dele vai ser exaltado. E eu quero, aqui pegou. Então ela vai contar testemunho, amém? Vocês têm que entender uma coisa. Se eu falar algo e tocar no coração de vocês, devolve com glória a Deus, bem alto, duplo, recheado, porque não é para mim, é para o Senhor. Receba essa palavra. A matemática da vida pode não fechar, mas o nosso Deus, ele é tremendo para realizar milagres. E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o quê? Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha só que interessante isso aqui. Seguiam numerosa multidão. Mas por que seguia? Porque tinham visto os sinais. Será que eles seguiriam se não tivessem visto os sinais? O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês, e isso aqui é digno de hashtag, isso aqui talvez é aquele que vai pro feed. Sabe aquele texto assim que o pessoal da mídia fica, me passa isso aqui porque vamos fazer uma legenda boa. Então já estou fazendo uma legenda boa para o pessoal da mídia. A incredulidade olha para o abismo do nada e a fé olha para a plenitude do tudo, que é Jesus. Quem entendeu, dá glória a Deus bem alto. A incredulidade, culto fé. A incredulidade olha para o abismo do nada, mas a fé olha para a plenitude do tudo. Incredulidade olha para o nada, mas a fé olha para o tudo. E esse tudo é Jesus. A multidão seguia Jesus porque viu sinais. E uma coisa que eu quero falar para vocês. Isso era um costume do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento acontecia assim. Primeiro era uma missão, um id. Depois vinha os sinais e depois vinha a fé. Isso era uma prática do Antigo Testamento. Primeiro a missão, depois os sinais e depois a fé. Assim é muito fácil, vocês não acham? Eu tenho fé porque eu vi um sinal. Eu tenho fé, eu vi um monte de sinais. Eu vi um monte de milagres. Então já que eu vi os milagres, já que eu vi os sinais, então o que eu vou fazer? Eu vou ter fé. Isso era uma prática do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a ordem mudou. Nós temos uma missão, nós temos um id, nós temos uma comissão. Dentro deste id, dentro desta comissão, nós temos o quê? A fé. E a partir da fé, nós temos os sinais. É essa a prática que a gente vive até hoje. Os sinais acompanharão os que creem. Então, o nosso Deus, ele mudou a forma da gente ver a fé. Então, muitas vezes, a gente quer praticar o Antigo Testamento. Eu só vou para a igreja se Deus me der um milagre. Calma. Eu vou voltar para a igreja, mas primeiro Deus tem que me dar um milagre. Não. Primeiro a fé, depois os sinais. Quem está entendendo, a glória a Deus bem alto.
Eu não sei se você, hoje, você tem esse costume de que estar correndo atrás dos sinais, correndo atrás do milagre. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte: vamos trabalhar a nossa fé. Seguia a numerosa multidão, essa multidão aqui só seguia Jesus porque ele viu os sinais. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Aí Jesus ergueu os olhos. Quando ele ergue os olhos, ele me dá um discernimento que é o quê? Ele olha para o céu. Ele ergueu os olhos. Ele olhou para o céu. Viu aquela numerosa multidão. E depois que ele viu a numerosa multidão que vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Olha esse verso 5. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Ou seja, um problema precisa ser confrontado. Então, se você tem um problema, não fuja do seu problema. Nós temos que confrontar esse problema. Então, olha o que o Senhor nos explica aqui nesse verso. Ergueu os olhos, olhou para o céu, vendo a grande multidão, vinha ter com ele. Então, Jesus viu o problema. Ele viu o problema e comunicou para Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Então, um problema foi identificado e esse problema precisa ser resolvido. Então, nós aprendemos aqui o quê? Que não podemos fugir dos nossos problemas. Precisamos enfrentá-los. Precisamos ter direção. Pedir a Deus o discernimento de como enfrentar esse problema. Segura, porque esse ponto eu vou passar, mas lá na frente eu vou ter que voltar. Primeiro ponto: a incredulidade olha para o abismo do nada e a fé olha para a plenitude do tudo, que é Jesus. Segundo ponto, deixa eu ler aqui. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Segundo ponto, Deus não permite crises para nos destruir, mas para nos promover. Repito, passo. Ou está no card? Deus não permite crises para nos destruir. Calma. Deus não permite crises para nos destruir, mas para nos promover. Jesus, ele provoca a nossa fé. Foi maravilhoso esse texto. É maravilhoso, porque aqui eu vejo um ato de discipulado. Eu não sei se você faz um discipulado, ou você é o próprio líder do discipulado, mas você que ou participa de um discipulado, aprende aqui, ou você que é um líder de discipulado, também aprende. Jesus fez uma pergunta para Filipe, já sabendo da resposta, porque queria experimentá-lo, ou seja, queria testá-lo. Então, o Senhor, ele provoca a nossa fé. Muitas vezes a gente passa por situações, por problemas, por lutas, porque é para a gente ser testado mesmo. Mas não é para a gente ser destruído. Não, é para a gente ser promovido. Quem está entendendo, dá glória a Deus bem alto. Não sei se você já passou na sua vida por uma doença muito grave. Rapidamente vou falar aqui, isso pode ser uma pregação futura para não tomar tempo. Mas eu já venci o câncer. Eu já passei pela vitória do câncer. Em 2010, eu fui diagnosticado com câncer e eu fui curado para a glória do Senhor. Tanto que eu estou aqui, olha só. Quem está me vendo, dá uma glória a Deus bem alto. Então eu sou um milagre. Então, se você não acredita em milagre, quando você olhar para mim, você fala: caramba, agora eu acredito. E milagre que eu ainda casei. E casei com uma mulher linda. Então o negócio é sério. Deus é bom demais. Dito isso, esta cura que eu venci me deu legalidade para eu orar por isso. Ou seja, às vezes uma luta que você passa vira ministério. Às vezes um problema que você passa vira ministério. E isso, aqui, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava de fazer. Isso é maravilhoso, porque naquela situação, você imagina, milhares de pessoas, não tinha como prover para todo mundo. Um começa a olhar para o outro começa a olhar para um. Aí vem o Deus da provisão, Jesus, que é Deus da provisão, e faz uma pergunta: onde compraremos pão? Imagina, imagina se meu filho está com um problema,
Aí ele vai, me procura e eu não consigo resolver. Eu falei, agora? Meu pai não conseguiu resolver. Se meu pai não conseguiu resolver, o que vai acontecer? Era uma situação parecida. Porque Jesus confrontou, mas era para testar. Aí, e ele fala, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas isso para o experimentar. Ou seja, ali ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém estava sabendo, ninguém tinha resposta. Mas Jesus sabia a resposta, Ele era a resposta. Aqui está mais animado. Vamos lá. Ele era a resposta. Vamos lá, eu sou bonzinho. Vai, João. Ele era a resposta. Ele era a resposta. Eles queriam uma resposta, mas ele era a própria resposta. E uma dica que eu dou: obedeça. Se Deus falar com você, obedeça. Você sabe por quê? Porque Ele sabe a resposta. Se você ainda está com dúvida, mas Deus falou com você, obedeça. Porque Ele já sabia. Ele sabe a resposta. Ele é a própria resposta. Ele bem sabia o que estava para fazer. E mesmo que pode parecer que não tem solução, eu não sei qual é a solução, mas a própria resposta tem a resposta. Continuando. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Terceiro ponto. Pega essa palavra em nome de Jesus. O mundo, ele oferece anestésico. Cristo oferece a cura. Não confunda alívio com solução. Quem entendeu, dá glória a Deus bem alto. O mundo oferece anestésico. Cristo oferece a cura. Não confunda alívio com solução. Filipe, depois que o Senhor o confrontou, o que ele fez? Ele veio com uma solução matemática, uma solução humana, uma solução carnal. Nem 200 denários vai conseguir alimentar todo esse povo. Aí vem um outro felizão. Vem um outro felizão, André. Opa, peraí. Tem um rapazinho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Já estava incrédulo. A incredulidade de Filipe. Nem 200 denários. Você é onipotente? Beleza, mas nem 200 denários. Já questionou a onipotência do Senhor Jesus. Nem 200 denários. Aí veio o outro, deu aquele sinal de fé. Eu falei, eita, esse vai. Aqui, nós temos uma solução. Mas ela não vai dar para alimentar todo mundo. Ou seja, uma insegurança, um medo. Ele viu início de provisão, ele sentiu o cheiro do milagre, ele sentiu o cheirinho do milagre, mas depois ele falou, mas não vai alimentar tanta gente. Uma vez o Senhor me deu uma revelação, eu estava orando com um familiar, e eu falei assim, a sua bênção está tão próxima, que você já pode sentir o cheirinho do pão de queijo. Quem aqui já sentiu o cheirinho do pão de queijo quando ele está pronto? Amém? Você sente aquele cheirinho do pão de queijo, mas ele ainda não está na sua mão, mas ele está ali para ficar pronto, está ali no forno, você já sente de longe. Então, eu cheguei para essa irmã e falei, a sua bênção está tão próxima, que você já consegue sentir o cheirinho do pão de queijo. O pão de queijo ficou pronto, né? Então, ainda há profeta em Israel. Então, olha aqui. O mundo, ele vai oferecer um pedaço de satisfação. Se você veio há 2 quartas-feiras passadas, você assistiu uma mensagem que eu falei sobre a bênção Isaac e a bênção Ismael. A bênção Ismael era uma bênção da carne, a bênção da lei. Uma bênção
do homem, a bênção permissiva. E a bênção Isaac era uma bênção soberana, uma bênção plenitude, uma bênção vinda do Pai. Então, nessa situação, o mundo ele vai querer te oferecer o quê? Ismael, bênção permissiva. Aquela bênção anestésica, aquele sabor crente. Sabe? Não é crente, não é sabor crente. Sabe? Não é vitória não, é sabor vitória. Não é milagre não, é sabor milagre. Não, o mundo quer te oferecer isso, mas o que Deus quer te dar é a bênção plena, é a bênção plenitude, é a bênção da graça, é a bênção Isaac. Jesus ele te convida nessa noite para você desfrutar da bênção 100%. Entende essa situação aqui. O Senhor ele quer te entregar a vitória. Você não saiu da sua casa à toa. Eu falo isso todo culto e eu não estou nem aí. Ninguém vem para o culto fé para bater ponto. A gente sai da nossa casa no meio de semana para vir para um culto fé porque a gente quer ter a nossa fé ativada, porque a gente precisa usar ela em alguma situação. E eu falo para você nessa noite, o Senhor ele vai te dar um milagre. O Senhor não trouxe uma palavra de milagre para cumprir tabela. Eu quero que vocês entendam, não existe palavra miojo aqui no altar. Os pregadores que sobem aqui, eles sangram. Por quê? Porque escuta a voz de Deus. E se o Senhor trouxe uma palavra de milagre, é porque Ele quer entregar milagre para você. E eu falo, se você não quer, eu quero. Se você não precisar, eu estou precisando. Então receba essa palavra em nome de Jesus. É a bênção plena, não é anestésico, não é um paliativo. É a cura completa, é a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. E dito isso, voltando ali para o início que eu falei, que eu vou voltar rapidinho, só para completar aqui. Quando Jesus fala assim, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Esse onde não é uma padaria, não é um supermercado. Onde, no grego, agora o meu grego vai... Eita, glória. Dá para cortar assim, só para não sair no Lago Memes? Potem. Eu anotei, gente, tive que anotar. Você que sabe grego aí, esse onde, ele vem de potem, P-O-T-H-E-N. E este onde, ele significa origem. Esse onde significa fonte. Não é local geográfico, é fonte, é origem. Então o Jesus chega para Filipe e fala, qual a origem da provisão? Qual a fonte? De onde virá? Qual é a fonte do suprimento? O que ele pergunta não é onde vai comprar o pão, onde vai conseguir o pão, é de onde surgirá o pão, qual é a fonte de que vai surgir o pão. Não é possível que não merece pelo menos 3 glória a Deus bem alto. O Senhor ele fala contigo nessa noite, onde virá a tua provisão? Qual é a fonte da provisão que o Senhor vai te entregar? Qual é a fonte que você está procurando o seu milagre? Não é uma padaria, não é um supermercado, não é nas distrações. Qual é a origem? De onde está vindo o milagre? Qual é a origem do meu milagre? É Cristo. É ali que a gente tem que procurar o milagre. Não é em um local físico, não é numa geografia, mas é numa fonte. É nessa origem que é o Senhor. Qual a fonte de suprimento? É Jesus. Essa fonte é Jesus. E quando você fala Jesus, eu não sei se você sente, é tão saboroso falar Jesus, parece que você fica com a boca mais doce quando você fala Jesus 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você fala Jesus, e eu não sei se vocês têm visão aberta ou se vocês têm essa percepção espiritual. Não existe demônio que fica perto de uma pessoa que costuma falar a palavra Jesus, porque esse nome ele é muito poderoso, esse nome tem muita autoridade. No dia que você não estiver se sentindo bem, você achar que está tendo algum tipo de perturbação, só fala assim, Jesus, 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 Jesus. Não tem inimigo que permanece. Se você entende que há poder nesse nome, se você entende que esse nome ele é poderoso, se você entende que esse nome justifica, se esse nome salva, que esse nome liberta, meu irmão,
Acordou de madrugada pensando besteira? Jesus, Jesus, Jesus. Não conta carneirinho não, meu irmão. Fica falando, fica declarando o nome que é sobre todo nome. Fica declarando esse nome que cura, esse nome que salva, esse nome que liberta, esse nome que transforma. Esse nome que te vigia, que te visita na madrugada. Esse Deus é poderoso e Ele está aqui nessa noite. E Ele está do seu lado. Você não veio aqui à toa, você não veio bater ponto. Entende isso. Vontade de pegar esse esboço aqui, sabe? E colocar na cabeça de vocês assim, falar: Senhor, que eles entendam o que o Senhor tem para eles. Nós vamos, em nome de Jesus, chegar num ponto que a gente vai ter que proporcionar um culto especial só com testemunho. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto. Eu creio. Eu profetizei isso no GC da Octogonal e aconteceu. GC de testemunho, profetiza no seu GC. Um GC de testemunho. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto. Cadê os líderes de GC para glorificar bem alto? Profetiza que o seu GC vai fazer um dia um GC só de testemunho. É bênção do Senhor, porque o nome dele é exaltado. E ele faz muita questão de que o nome dele seja exaltado. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Já passando mais para o final do que para o início, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha que tremendo. Então, peraí, isso. Mais um ponto. A gratidão é a chave que abre a porta do milagre, mas a organização prepara o ambiente para recebê-lo. Quem entendeu, dá glória a Deus bem alto. A gratidão é a chave que abre a porta do milagre, mas a organização prepara o ambiente para recebê-lo. Olha aqui. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então Jesus organizou. Olha que mistério. Não sei se você está conseguindo entender, mas vai entender e vai dar um glória a Deus bem alto. Jesus organizou em grupos de 100, em grupos de 50. Então parece essas cadeiras aqui, ó. Imagina, tudo organizadinho. Parabéns aos diáconos da nossa igreja. E organizou, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 100, grupo de 50. Aí Jesus pegou o pão, deu graças e tomou, ó, aqui. Tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Também igualmente os peixes, quanto queriam. Qual a revelação que a gente tira disso aqui? Milhares de revelações. Mas uma que eu quero deixar com você é: organize sua vida com Deus. Organize. Prepare o terreno para receber o milagre. O Senhor, Ele vai entregar o milagre. Mas se organize. Organize a sua vida com Deus. Organize a sua vida secular. Organize a sua casa. Organize o seu quarto. Organize o seu lugar de devocional. Organize. Porque você está preparando o ambiente para receber o milagre. Tomou o pão e deu graças. O que a gente tira disso? Ele tomou o pão, mas vocês concordam que é um absurdo alimentar uma multidão inteira com 5 pães e 2 peixes? Mas é um absurdo. Mas mesmo sendo um absurdo, ele deu graças. Então ele foi fiel no pouco. Ele não poderia, ali naquela situação, não sei se você, ele poderia já multiplicar para as pessoas olharem o quê? O muito. Mas ele não queria que as pessoas olhassem o muito. Eles queriam que o milagre acontecesse no pouco. Por quê? Ele tomou o pão e deu graças. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se a sua vida hoje você está querendo algo a mais. Mas seja fiel no pouco. Eu tenho muita vontade de passar num concurso. Então estuda, passa num concurso. Às vezes você pode passar num concurso, não do concurso dos teus sonhos, mas depois você alcança um melhor. Para você alcançar
locais, lugares de gerência, você precisa fazer cursos, se preparar, se capacitar, começar do início. Eu tenho pretensão ministerial. Então você vai e começa ali no plug, fica ali na recepção, faz o curso voluntário, fica ali na recepção. Começa ali, vai ajudar os centuriões, vai ajudar o plug, vai para o Kids. Mas o meu chamado é altar. Amém, glória a Deus, meu irmão. É isso aí mesmo, Deus é bom na sua vida. Mas a gente está precisando de gente no plug. A gente está precisando de gente no Kids. Então é ali, o teu ministério vai começar ali. Você colocando as crianças, tudo deixando elas cheias da unção. Quem está entendendo a glória a Deus bem alto? E é mistério demais isso aqui, porque o próximo ponto eu já estou mais para o fim do que no começo. Vamos lá. Jesus tomou o pão, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Aqui eu achei interessante, mais um ponto, o último. Deus usa o pouco de quem se dispõe para suprir o muito de quem necessita. Deus usa o pouco de quem se dispõe para suprir o muito de quem necessita. Aqui a gente vê um milagre tremendo, e eu quero que você entenda, porque esse milagre vai passar por você. Então você vai entender em nome de Jesus. O milagre, ele flui através das mãos que são entregues. Como assim? O milagre, ele flui através das mãos que foram entregues. O primeiro milagre aconteceu com quem? Com o menino. O primeiro milagre aconteceu com o menino. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele estava no lugar certo. Ele estava na hora certa. E ele estava, digamos assim, um menino, 5 pães, 2 peixes. Um menino, 5 pães e 2 peixes. Eu não sei para onde ele estava levando aqueles pães ou se aqueles pães eram para ele. Mas era um menino que ele estava com 5 pães e 2 peixes. E ele estava no local certo, na hora certa, perto das pessoas certas. Vocês estão me entendendo? O primeiro milagre aconteceu com o menino. Talvez você seja o menino. Talvez você seja o menino. E a gente tem que orar para que o Senhor nos coloque no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Por quê? Por causa do segundo milagre. O segundo milagre foi com quem? Foi com os discípulos. Os discípulos, eles estavam incrédulos. Vocês acham que os discípulos estavam crendo no absurdo? Eles não estavam, não. Eu já li aqui. O segundo milagre aconteceu com os discípulos, porque Jesus pegou os pães, tomou os pães, deu graças, e no momento que ele tomava o pão e dava graças, acontecia o milagre. Então ele pegava o pão do menino e distribuía para o primeiro discípulo, distribuía para o segundo, distribuía para o 11º e para o 12º. O segundo milagre aconteceu com os discípulos, que eles chegaram nessa situação com incredulidade, com medo, com insegurança, com desânimo. Os inimigos da fé estavam batendo nele com gosto. Neles, nos discípulos. Os inimigos da fé precisavam... Os discípulos precisavam vir para o culto fé. Porque eles estavam apanhando dos inimigos da fé. E o terceiro milagre aconteceu com a multidão. Então, para o milagre chegar na multidão, precisou passar pelo menino e precisou passar pelos discípulos. Talvez você seja o menino. Você esteja com 5 pães e 2 peixinhos aí. E vai ser provisão na vida de alguém. Deus pode colocar uma multidão para que você seja canal de bênção. Talvez você seja um dos discípulos. Aí, você que é um líder de GC, você que exerce um ministério, ou até nós que somos pastores, a gente precisa lutar contra a incredulidade o tempo inteiro. A gente precisa crer no absurdo, todos os dias. A gente precisa acreditar no que é inacreditável. Por quê? Porque é o nosso Deus que faz, não é você. O nosso Deus, ele é maravilhoso.
O primeiro milagre com o menino, o segundo milagre aconteceu com os discípulos, o terceiro milagre aconteceu com a multidão. E o interessante é que a multidão, ela comeu até se saciar. Olha o que está escrito aqui. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Você imagina, o pessoal comeu até se saciar, ou seja, eles estavam saciados de tanto que eles comeram. Foi muito milagre, é uma provisão farta. Essa multidão, ela comeu até se saciar. E sabe o que eu tenho para dizer para você nessa noite? A graça do Senhor é a mesma coisa. Eita, que merecia um glória a Deus mais alto, vamos lá. Assim como o pão saciou a multidão, a graça do Senhor também vai te saciar. Ele vai te entregar essa graça. Você vai se fartar de tanta graça do Senhor, de tanto milagre, de tanto mistério, de tanta bênção, muito testemunho para contar. E você vai fazer um tremendo. Não é igual maná, porque o maná você tinha que descartar. Mas aqui, sabe o que eles fizeram? Olha aqui, para encerrar, já concluindo. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, os fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha que tremendo. Quantos discípulos eram? 12. Quantos cestos sobraram? 12. 12 respostas para 12 incredulidades. Cada um levou uma resposta. Nem 200 denários. Tem 5 pães. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas é muita gente. Cada um levou para casa um cestinho. Não foi para a multidão, foi para os discípulos. Então não é igual maná que você descarta. Era cesto. Ou seja, 5 pães e 2 peixinhos, eles reservaram 12 cestas. Um para cada incrédulo. Toma aqui, ó. Toma aqui tua resposta, incrédulo. Toma aqui, ó. Toma aqui. E é líder, discípulo. Eu não sei o que você está passando na sua vida, que você talvez acha que é absurdo. Mas eu te falo, nessa noite, o nosso Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai realizar um milagre na tua vida. Não desperdice o que Jesus está te dando. Não desperdice. Valorizar as sobras é honrar o provedor. Não desperdice momentos com Deus. Não desperdice momentos de oração. Não desperdice devocionais. Não desperdice comunhão. Não desperdice presença. E você que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, que você também não desperdice uma oportunidade de se entregar. Eu queria que todos colocassem de pé. Não desperdice. Eu quero fazer uma oração. E depois da minha oração, o louvor vai ministrar. Enquanto o louvor estiver ministrando, eu quero que você sinta o Senhor falando contigo. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Rendemos graças a Ti. Rendemos graças porque só o Senhor é Deus. Tu és maravilhoso, justo e santo. Tu és o socorro bem presente. O Senhor está aqui. Nesta hora, Senhor, nós queremos fazer uma oração de entrega. E nós queremos nos entregar a Ti. Nós queremos, ó Pai, reconhecer que só o Senhor é Deus. Queremos reconhecer que Tu és o único Senhor de nossa vida. Eu entrei por essas portas e eu quero ter uma comunhão, eu quero viver esse milagre, eu quero guardar um cesto de provisão, eu quero mais presença, eu quero que essa dúvida vá embora, esse medo vá embora, essa insegurança vá embora. E eu quero ter mais comunhão contigo, Senhor. E nessa noite, eu quero Te aceitar como o único Senhor e Salvador da minha vida. E não sair nunca mais da Sua presença. E eu faço uma outra oração. Eu me afastei, mas hoje eu quero reconciliar
Assim como o filho pródigo voltou, Senhor, eu quero voltar nessa noite. E quero novamente ter um encontro contigo, uma comunhão contigo. E não me afastar mais. Eu quero viver esse milagre, eu quero essa presença. Eu quero mais, eu não quero desperdiçar esse momento. Assim como Jesus falou para os discípulos, não desperdicem as sobras, coloquem no cesto, guarde. Eu não quero desperdiçar nenhum momento contigo, Senhor. Eu quero estar na tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que fez alguma dessas orações, eu queria que no 3 você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Quero te dar um abraço. 1, 2, 3. Você que fez essa oração pela primeira vez, você pode vir aqui na frente. Você que fez essa oração pela primeira vez. Caso você esteja com um pouquinho de timidez, não precisa ficar com timidez. No final do culto eu vou estar aqui. E eu só vou embora depois que você falar comigo. Você quiser um atendimento, se alguém aqui quiser um atendimento, quiser um atendimento rápido, quiser uma oração, você nos procura aqui no final do culto. Amém? Senhor, nós encerramos essa reunião te louvando, te exaltando, porque Tu és poderoso, justo e santo, Tu és o socorro bem presente. Abençoe teu filho, a tua filha. Que nós venhamos a sair daqui, Senhor, renovados, cheios da tua presença. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor pode fazer para a nossa vida. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. E que nós venhamos, ó Deus, a treinar o testemunho. Porque eu creio que milagres acontecerão na tua casa. Tudo para louvor do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar, nós temos hambúrguer e crepe. Não vai embora correndo, meu irmão. Isso é bênção do Senhor na sua vida. Isso é bênção do Senhor na sua vida. Para quem chegar em casa, não, já abençoa aqui o Ministério à Mesa. Abençoa aqui o Ministério, não, abençoa a sua igreja através do Ministério à Mesa. E eu te convido nessa hora a erguer as mãos assim, ó. Bem grandão, ó, assim, ó. Do tamanho do seu milagre. Que o amor de Deus, a graça, a paz e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. A igreja abençoada diz amém.